Olá! E hoje nós vamos falar sobre duas leis extremamente importantes dentro da química. E a primeira delas é a lei de Lavoisier. Essa lei ela foi criada no final do século XVIII por este mesmo cientista francês, Antoine Lavoisier, e ela também é chamada de lei de conservação da massa, ou ainda de lei de conservação da matéria. Essa lei ela é muito conhecida, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que na natureza nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. Né? E o que ele quer dizer com isso? Dentro da química, nós definimos essa lei de uma melhor forma com a seguinte frase: em uma reação química que é feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes ela deve ser igual à soma das massas dos produtos. Né? Então, nós podemos observar aqui: tenho A mais B reagindo com uma determinada massa, C e D, que são os produtos, deve ter a mesma massa da soma dos reagentes. Então, eu somo a massa de A e B e o resultado ele é igual à soma da massa de C e D. Bom, como que o Lavoisier ele chegou a essa conclusão, né, que é tão importante dentro da química? Lavoisier ele é chamado pai da química moderna. Isso porque ele, desde aquela época, ele já usava várias técnicas extremamente precisas, tais como o uso de balança de precisão. Ele realizava reações em ambientes extremamente bem fechados, a gente pode ver nessa pintura, né? Então ele fazia reação química aqui dentro, para que nada pudesse interferir na reação, nem mesmo os gases, né, o oxigênio, o gás carbônico do ar. Né? Então, ele conseguia uma precisão muito alta em suas reações químicas, né? E ele anotava com grande precisão todos os aspectos quantitativos dessas reações. Ele repetia os experimentos, então ele utilizava o método científico. Né? E por essa razão ele é considerado o pai da química moderna. Na época, já era muito bem sabido que quando algum tipo de material ele entra em combustão, como quando queimamos alguma coisa, né, como um pedaço de papel, o peso ou a massa na balança é menor do que no início. Então, se você pesar uma folha antes e depois queimar essa folha e pesar as cinzas, a massa do produto ela é menor. Então, parece que havia uma perda de massa. Como assim? Lavoisier não entendia muito bem, né? Por que isso acontecia? Então, o Lavoisier realizou vários experimentos para observar esse fato e envolvendo várias reações químicas. Né? Então, ele sempre mediu com uma balança a massa das substâncias que iam ser testadas e a massa dos produtos obtidos, ou seja, ele pesava antes e depois da reação química. Um desses experimentos é o que está nessa imagem que nós mostramos aqui, né, em que ele colocou o mercúrio em uma retorta. Retorta é esse negócio estranho aqui, né? Então, isso aqui dentro é o mercúrio, cujo tubo alcançava uma redoma com ar, esse outro lado, redoma com ar, colocada em um recipiente, que também continha mercúrio. E aqui, né, ocorreu a reação química do ar com o mercúrio. Lavoisier, então, ele pesou cuidadosamente a retorta com mercúrio no início e depois da reação química. Então, ele pesou, ele tinha 100,5 gramas de mercúrio metálico e ele tinha 8 gramas de oxigênio. Ele pesou isso no ambiente fechado. E depois ocorreu a reação química, ele pesou novamente o óxido de mercúrio que foi formado. E a massa que ele obteve foi de 108,5 gramas, ou seja, exatamente a soma da massa dos reagentes. Se eu somo 100,5 gramas mais 8 gramas, eu obtenho 108,5 gramas. Ou seja, não havia perda e nem ganho de massa. Então, aquilo que acontecia, né, quando a gente pesava o papel antes e depois, é porque estava havendo perda de matéria para o ambiente, porque o ambiente não era controlado. Quando ele fez isso em um ambiente fechado, ele observou que a reação química ela não perde matéria. Né? Então, é exatamente aquilo que define a lei dele. Nada se cria, nada se perde, apenas se transforma. Então, os reagentes, o total de massa dos reagentes se transformou no total de massa dos produtos. Essa é a lei de Lavoisier. A outra lei, que é bastante semelhante, mas também é extremamente importante, é a lei de Proust. No ano de 1806, o químico e farmacêutico Joseph Louis Proust,
ele enunciou a sua lei, que ele chamou de proporções constantes, que é também chamada de lei de proporções definidas, ou ainda simplesmente como lei de Proust. Como que ele enuncia essa lei, né? Que ele diz que as substâncias que se combinam para formar um composto sempre o fazem em uma relação de massas fixas, constantes e invariáveis. O que ele quer dizer com isso? Vamos tentar entender. Para entender o que diz essa lei, vamos considerar este exemplo. Ao realizar experimentos, observamos que 10 gramas de cobre metálico reagem com 5,06 gramas de enxofre, formando um produto, que é o sulfeto cúprico ou sulfeto de cobre, tem uma massa de 15,06 gramas. Né? Então, isso a gente já sabe pela lei do Lavoisier. Né? Então, a massa do produto é a soma da massa dos reagentes. Agora vamos ver. Segundo a lei de Proust, essa reação sempre ocorrerá nessa mesma proporção. Por exemplo, se nós dobrarmos o valor do cobre metálico, olha o que acontece. Então, aqui eu tinha 10 gramas, 5 de enxofre e tenho 15 do sulfeto cúprico. E se em vez de 10 eu colocar 20 gramas de cobre? Se eu coloco 20 gramas de cobre, mas não aumento o enxofre, o resultado, o produto formado, continua sendo 15,06 gramas de sulfeto cúprico. E 10 gramas que excedeu, ele não reage. Então, isso que eu coloco em excesso, ele vai reaparecer aqui no produto. Ou seja, o que reagiu foram apenas os 10 gramas de cobre. Né? Então, isso que é a lei das proporções definidas. As reações químicas, elas ocorrem sempre nas mesmas proporções. Então, os 10 gramas, eles reagem somente com 5,06 gramas de enxofre. Né? Não adianta eu colocar mais cobre se eu não aumentar o enxofre. Entenderam? Então, se eu tenho 20, os 10 que estão em excesso, vai sobrar aqui no produto do mesmo jeito. Não vai reagir. Reagiram apenas os 10 gramas, né, que já estava aqui na minha primeira reação química. E o produto formado continua sendo 15,06 gramas. E o excedente não reage. Mas, se nós seguirmos essa mesma proporção e aumentarmos ou diminuirmos igualmente todas as massas, a reação ocorrerá de forma completa, sendo consumidos todos os reagentes, e a massa do produto também seguirá a mesma proporção. Como assim? Se eu tenho 10 gramas mais 5,06 gramas, que formam 15,06 gramas, se eu dobro isso, eu tenho 10 gramas de cobre, eu também preciso dobrar o enxofre. Então, multipliquei o enxofre por 2, 10,12. E aí, sim, o total de cobre reage com o total do enxofre. Por quê? Eu aumentei ambos na mesma proporção. Eu multipliquei todos os reagentes por 2. Aí eu tenho o produto também dobrado, né? Então, 20 mais 10,12, 30,12. Se eu multiplicar por 3, então eu tenho que multiplicar tanto o cobre quanto o enxofre. Posso multiplicar por 4, desde que seja o cobre e o enxofre. Então, quando eu aumento uma determinada proporção, precisa ser todos os reagentes, Então, eu posso até mesmo dividir por 2. Eu quero só metade desse sulfeto cúprico. Então, basta eu dividir tanto o cobre quanto o enxofre por 2. Aí eu tenho a metade do meu produto, Portanto, as proporções elas devem ser seguidas. Não adianta eu aumentar apenas o cobre ou aumentar apenas o enxofre. Eu devo seguir sempre a mesma proporção. Então, nós podemos perceber que nos dados que eu apresentei na tabela, as reações elas também seguem as leis de Lavoisier. Vamos voltar e vamos ver? Então, a soma aqui dos meus produtos é igual à soma dos meus reagentes. Para todas as situações, a soma do meu produto é igual à soma dos meus reagentes. Tanto a lei de Lavoisier quanto a lei de Proust, elas são exemplos do que nós chamamos na química de leis ponderais, Ou seja, são leis que relacionam a massa dos participantes dentro de uma reação química. Então, as duas leis estão diretamente relacionadas a essas leis ponderais, porque nós estamos associando a massa dos participantes dentro de uma reação. Então, é isso. Qualquer dúvida que vocês ficarem, podem me enviar.